Fala galera, eu sou o Rubão Alves aqui do Sem Crachá e hoje eu tenho um papo muito sério para falar com todo mundo que trabalha com tecnologia e produção digital. Perceba aqui uma coisa comigo, toda vez que a tecnologia muda a base da economia, a primeira sensação é de pânico. Isso não é novo, não é de agora. Tá? No começo do século XIX, quando os teares mecânicos começaram a varrer a Inglaterra, muita gente perdeu o trabalho de uma semana para outra. Surgiu até um movimento, na época chamado os luditas, que quebravam as máquinas de tear, para poder tentar frear aquela mudança. Eles surgiram por volta de 1811 e se espalharam rápido durante a pressão econômica das guerras napoleônicas. O governo ele mandou um exército para tentar conter esse movimento. O que ficou dessa época é o seguinte recado: quando o maquinário chega, ele desloca, dói e reorganiza o mercado de trabalho de uma forma bruta. Agora, olha o dado que é menos romantizado. Pesquisas históricas mostram que a transição no têxtil não foi um evento de um dia, mas de décadas. Mesmo depois da chegada do tiar, boa parte da tecelagem seguiu manual até os anos 1810. Por volta de 1820, ainda tinha um pouco mais de milhares de pessoas que trabalhavam com teares motorizados e o número de power looms em operação era da ordem de alguns milhares. Ou seja, a adoção tecnológica ela foi desigual, muito longa e ela teve várias fricções durante todo o percurso. Isso importa muito porque mostra que o ajuste do emprego levou anos, com bolsões de perda, requalificação acontecendo em várias ondas e as pessoas tentando se reposicionar nesse novo mercado, nesse novo mundo onde os teares eram mecanizados. Tem mais. Evidências recentes sobre a Revolução Industrial Britânica estimam que o colapso do fiar manual ele atingiu diretamente uma parcela enorme da população da época, enquanto as novas vagas industriais iniciais não absorviam o mesmo volume. Ou seja, um monte de gente fazia o trabalho artesanal, depois que as máquinas chegaram, essas pessoas já não tinham mais emprego, já não tinham mais o que fazer. A economia cresceu, a produtividade subiu, mas o caminho entre perder um ofício e ganhar outro não foi automático. Precisou de política pública, precisou de muito tempo, de muito aprendizado e sim, foi muito dolorido para toda a sociedade. Por que eu estou voltando lá atrás para falar aqui de futuro? Porque hoje a gente está sentado em uma outra virada. Só que a diferença é a velocidade. As IAs de produtividade elas estão mudando a forma como a gente produz software, opera produto digital e atende o cliente. Além de ter outras formas da gente criar conteúdo técnico e tomar decisão de uma forma mais inteligente. E tem dados sólidos já apontando para isso. Teve um experimento recente ali do GitHub Copilot, que eles pegaram devs usando o GitHub Copilot e devs que não usavam. Os que usaram terminaram tarefas em quase 60% mais rápido do que o grupo controle. Isso não é uma opinião, isso é um dado estatístico. Quando você coloca essa aceleração dentro de um ciclo de produto, muda lead time, muda work in progress, muda taxa de defeito e até estrutura de time. E não é só código. Um estudo com mais de 5.000 agentes de suporte, aquele pessoal de call center que atende telefone, mostra que o aumento médio é de 14% em produtividade usando um assistente conversacional de IA. E o impacto foi ainda maior nas pessoas que têm menos experiências. Ou seja, a IA reduz a distância entre quem é uma pessoa júnior e quem é uma pessoa sênior. Então a IA ela não é só um copiloto, ela não só acelera, ela também redistribui capacidade. Isso mexe com a senioridade, com plano de carreira e com desenho de função. Então, se você for pensar de forma macro, a fotografia ela é muito clara. A World Economic Forum estima que quase 1/4 dos empregos no mundo vai mudar de natureza até 2027, com 83 milhões de posições eliminadas e 69 milhões de posições criadas. Tem um delta aqui para a gente poder entender. Esse não vai ser o fim do trabalho, vai ser uma troca de tarefas e competências de forma escalonada.
Para tecnologia e produto digital, isso significa menos horas em tarefas repetitivas e mais horas em arquitetura de solução, integração entre sistemas, design de dados, experimentação orientada à métrica e no entendimento profundo do que mais importa, que é o cliente e o negócio. Então, o que muda na prática para quem é de tecnologia e de produto, se você for pensar assim daqui para frente? Por onde é que a gente começa as mudanças? Eu acho que o primeiro ponto é que muda o foco do trabalho. Se antes o valor estava no eu mesmo escrevi tudo, agora o valor está em eu sei compor sistemas, prompts, APIs, modelos, para poder resolver um problema certo, com o menor atrito possível com o cliente e com o todo, e com o menor esforço possível. É menos artesanato de linha por linha, de entrega por entrega, e é mais engenharia de prompt, engenharia de IA, para a gente poder ter essa melhoria contínua. O código, a entrega, ela continua importante, mas ela se torna um meio e não um fim. A ponta que te diferencia é a capacidade de orquestrar serviços, dados e modelos com clareza de requisitos e trade-offs. O segundo ponto, que eu acho que é muito importante a gente analisar, é que muda o perfil profissional completamente. O executor puro, aquela pessoa que só executa, né, vai sofrer pra caramba. O jogo ele vai pedir gente que entende profundamente de tecnologia, profundamente do negócio, profundamente do cliente. Quem sabe formular o problema, traduzir isso em objetivos mensuráveis e usar IA para ganhar velocidade e, ao mesmo tempo, garantir qualidade, custo e segurança, é a pessoa que as empresas vão querer daqui para frente. É o pensamento de sistema, não só de função. É repertório técnico somado à leitura do cliente. O terceiro, que para mim é muito importante também, que muda muito, é a régua de senioridade. Hoje a gente está acostumado com Junior, Pleno e Sênior, né? Mas se os copilotos elevam o piso, a diferença entre mediano e excelente migra para arquitetura, para o julgamento e para a comunicação. Quem domina o desenho de domínio, os contratos de serviços, observabilidade, custo por transação, governança dos dados, vai liderar a sala. Quem só implementa a tarefa isolada corre o risco de virar commodity, como na época dos tiares ali, né, que faziam os tecidos. Então, quem é executor tem que ter muito cuidado de se reinventar. A quarta grande mudança é a organização do trabalho. Com a IA, encurtando ali o tempo de entrega, a cadência de discovery, experimentação, ela precisa acelerar também. Então os roadmaps eles ficam mais vivos, a métrica ela vira uma língua franca e o stack passa a incluir oficialmente uma camada de IA de produtividade que precisa de owner, um SLO, guardrails, como qualquer outra dependência crítica. Agora, vamos falar como a gente reduz a dor e acelera a adaptação. O que a gente faz a partir de amanhã? Né? Depois você viu esse vídeo que você começa a implementar amanhã já. Primeiro, mapeia tarefa e não cargo. Então escreve uma lista das tarefas que você faz, né, em uma semana e marca o que pode ser automatizado pela IA. O que pode virar uma coisa semiautomática e o que exige o seu julgamento humano forte. Reorganize o seu tempo para investir onde você é insubstituível. Sabe o nível técnico? Entenda mais o fundamento, tá? São coisas que não mudam. Estrutura de dados, redes, bancos, mensageria, design de API, segurança, custo em nuvem. A IA acelera quem já sabe. Ela deixa burro quem não sabe de nada, tá? Deixa cego. Burro não, burro é forte. Deixa cego. Se você depender da IA para pensar, né, por você, você vai virar o usuário passivo. E aí você vai ser usuário passivo de sugestão errada. E não é para isso que você está no mercado. Aprenda a compor com a IA. Prompt, né, engenharia de prompt, não é um buzzword. É alfabetização. Mas ela vai além do texto. É saber criar contexto, usar ferramentas, chamar função, lidar com limites de contexto e conectar a um output o modelo com o seu pipeline de produto. Isso é design de interação entre humano, modelo e sistema. Fica obcecado pelo cliente, pela métrica. Toda automação tem que apontar para uma dor real. Ela tem que definir, né,
algo que será resolvido para o cliente. Então, define hipóteses, mete impacto, ajusta rápido, não automatiza a vaidade, automatiza o que é gargalo. Cuida bem da sua governança. Se a IA entra no core, você precisa de políticas claras de dados, privacidade, rastreabilidade, avaliação de viés e de custo. Tenha SLO para sua camada de IA, tenha plano B quando o modelo falhar, e vai falhar, tenha certeza disso. A única certeza que eu te dou é essa. Investe em requalificação intencional. Equipes, elas não vão migrar por decreto. Cria trilha curta, projeto teste, mentora esse time, faça testes, use, seja precursor disso. Use os ganhos de produtividade para treinar pessoas, não só para acordar headcount. Foi isso que faltou em muitas fases da Revolução Industrial. E a gente já conhece a história, então ela não precisa ser repetida. E o mais importante, mantenha a esperança com os pés no chão. As revoluções anteriores foram duras, mas expandiram o que a gente consegue construir e conceber como sociedade hoje. A diferença agora é que a gente tem dados, ferramentas e consciência para fazer a transição de um jeito mais humano e inteligente. A IA pode aumentar ali, né, a produtividade e achatar a desigualdade dentro dos times quando dá superpoder para quem está começando. Cabe a gente que está liderando isso desenhar as funções, as regras e os incentivos para que isso aconteça. Se você é de tecnologia, se você é de produção digital, o recado é simples. Não lute contra a máquina. Aprenda a dirigir a fábrica. Entenda o negócio por dentro, fala a língua do cliente, domina os blocos fundamentais e usa a IA para poder cortar o caminho sem cortar a qualidade. Quem fizer isso vai liderar a próxima década. E quem não fizer vai sentir na pele que os artesãos sentiram em 1812. A diferença é que agora a gente já sabe como a história termina. E ela pode terminar muito melhor para todo mundo, se a gente decidir construir assim desde já. Até o próximo vídeo. Te vejo por lá.